Palavras de maldição. Você sabia que a sua boca ela tem um poder de destruir a vida de uma pessoa? Você sabia que principalmente quando você tem autoridade sobre aquela pessoa, aquela palavra que você fala emite uma maldição, pode amaldiçoar dependendo do tom e da qualidade da palavra que você emana? Pois é, muitas vezes nós nem imaginamos. E assim também pessoas que lançam palavras contra você, que têm autoridade sobre você, também pode atingir maldições. Neste vídeo eu vou estar falando sobre isso, para que você entenda o poder que há na palavra, o poder que há na palavra daquele que tem autoridade sobre quem está falando. É muito interessante isso. Em Tiago capítulo 3, versículo 10, diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Muitas maldições têm origem nas palavras que proferimos. Quando nós pronunciamos certas palavras, dependendo das palavras, aquilo sai como maldição. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com quem a gente fala. Em Tiago capítulo 3, versículo 6, diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Salmos 10, versículo 7. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Quando uma palavra de maldição ela é proferida a uma pessoa que, especialmente em alguém que tem autoridade, você sabia que espíritos malignos, ou seja, demônios, são enviados, liberados com aquela palavra para executar aquilo que você fala? Na hora que nós falamos a palavra maldita, uma maldição a uma pessoa, naquela palavra, a porta de entrada envia demônios para chegar até aquela pessoa, principalmente quando tem autoridade sobre aquela pessoa. Vamos lá. Você tem filho e você chega para o seu filho e diz: menino, para com isso. Ai, eu não aguento mais, vixe, não vejo a hora desse menino. Olha, tomara que morra logo. Então, essa palavra maldita, tomara que morra logo, significa que naquele momento o diabo pegou aquelas palavras malditas, o poder que há na língua, e enviou demônios, espíritos demoníacos, espírito da morte, para poder lançar sobre a vida daquele filho, para que venha até algum acidente, alguma coisa aconteça para que aquela pessoa morra. Então é uma maldição que é lançada na vida da pessoa. E você sabia que muitas pessoas desconhecem isso? É porque as maldições, ela atingem também tanto as pessoas, né, contra as quais elas são lançadas, e contra você mesmo, que ela volta também para você. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 59, versículo 12. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Salmo 119, 17 ao 19. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto que sempre se cinge. A Bíblia nos ensina que o homem, ele vai prestar contas de toda a palavra maldita que ele proferir. Porque em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Então eu quero que você entenda uma coisa. Eu até botei aqui uma história para você entender, de uma libertação. Uma história pela qual nós vivenciamos, e isso acontece muitas vezes com pessoas que a gente menos espera. Então, olha o que aconteceu. Eu peguei um texto aqui para poder mostrar para você que isso existe. Vamos lá. Existia uma mulher que por 2 vezes estava prestes a se casar. Por 2 vezes essa mulher estava prestes a se casar.
Mas ambos os relacionamentos foram frustrados inexplicavelmente. Depois disso, ela nunca mais teve êxito na vida sentimental. Tornou-se mãe solteira de 2 filhas e de pais diferentes. Sentia-se profundamente frustrada nessa área. Quando oramos pela sua libertação, um demônio vai e se manifesta, afirmando que tinha a sua vida sentimental amarrada. Aquela pessoa tinha uma vida sentimental amarrada. Presta atenção. Essa pessoa, uma mulher, ela teve desejo de se casar 2 vezes. Só que tanto um quanto o outro tinha os seus relacionamentos frustrados. E aí não conseguiu casar. E aí o que aconteceu? Ela teve dois filhos de 2 pais diferentes. Teve seu relacionamento, teve um filho, não deu certo, saiu. Teve outro relacionamento com outro filho, não deu certo, terminou. Então 2 filhos com 2 pais diferentes. E quando houve no momento de uma libertação, quando estava orando por aquela mulher, né, viu que o inimigo tinha uma amarra espiritual. Ela tinha sua vida sentimental amarrada. Preste bastante atenção. Cuidado, preste bastante atenção que eu estou falando de palavras de maldição nesse vídeo. E eu estou contando uma história prática. Então, quando esse demônio amarrava a vida sentimental, ele vai e se manifesta na mulher. E diz assim, ela nunca vai se casar. Fomos pagos pela mãe dela para não deixar, dizia o Exu. A mãe dessa menina foi numa obra de misticismo e pagou uma obra para que aquela filha não se casasse. E aí a pessoa de libertação disse assim, e o que foi pago? A mãe dela disse que era melhor vê-la se prostituindo do que vê-la casada, porque ela foi uma pessoa infeliz e achava que a filha dela seria também infeliz. Como a mãe dela não deu certo no casamento, ela achou melhor que a filha também não tivesse tido verdadeiramente o casamento da filha. Então vamos lá. O que a mãe dela ofereceu a vocês? Pergunta, né, o libertador. Muita coisa. Despachos na cachoeira, nas encruzilhadas, enterrou fotos dela com os noivos no cemitério, queimou velas com o nome deles, pagou-nos por separá-los. A vida dela está toda amarrada, ela tem que se prostituir, disse o demônio. A mulher se contorcia com dores no peito, enquanto orávamos para que ela fosse liberta. Teve sua vida sentimental amarrada por vários demônios, ou seja, uma legião que a mãe pagou para impedir de ela se casar. Então, havia uma cabeça, chamado de maioral. O maioral estava agindo contra eles e contra o Exu das almas, ou seja, o pombagira das almas, demônio que amarra a vida sentimental das pessoas. Então, e qual é o pombagira das almas? Ela impede daquela pessoa se casar por causa da palavra de maldição da mãe dela. Observe o que eu quero dizer. A mãe dela, por não ter uma vida digna, porque ela tinha sofrido no seu casamento, ela vai e para proteger a filha, achando que estava protegendo, ela vai paga uma obra de maldade, de iniquidade, para que a filha não se casasse, para que ela não pudesse sofrer. E ali a pombagira das almas, né, que foi oferecida na cachoeira e nas encruzilhadas, né, foram feitas acender velas com o nome dela, e ali os demônios começaram a amarrar a vida sentimental dela, aonde ela não podia mais se casar. Então, quando aquilo aconteceu, ela ficou anos e anos amarradas por causa da palavra da mãe dela. E se meteu na vida dela porque a mãe tinha autoridade, porque ela morava com a mãe e ela tinha a autoridade. Então muitas vezes nós ignoramos, né? Eu tenho visto muitas pessoas que ignoram a autoridade espiritual que os pais têm sobre os seus filhos. E com toda palavra que é lançada contra uma pessoa pela qual você tem autoridade, demônios vão atrás daquela pessoa para impedir o agir de Deus ou as promessas de Deus. Então, cuidado com as palavras de maldição. Por exemplo, se você é um dono de empresa e você xinga seus funcionários, você amaldiçoa seus funcionários, os demônios
vão começar a operar na vida dos seus funcionários e, consequentemente, a sua empresa vai afundar. Né? Então, por quê? Porque você tem autoridade sobre os seus funcionários. Você está em posição de autoridade naquele lugar. Se você é um líder espiritual e você tem rancor, você tem alguma coisa no coração, ou você profere palavras de maldição contra os seus liderados, é certo que as pessoas serão acometidas, estarão sendo perseguidas por espíritos malignos, por onde demônios vão tentar amarrar a vida das pessoas. Então a gente precisa ter bastante cuidado com estas coisas. É preciso ter cuidado, porque essas palavras de maldição, elas seguem através de demônios. São os demônios que operam o agir das palavras que são proferidas. Então a gente precisa ter bastante cuidado naquilo que a gente fala. Há poder nas palavras. A gente precisa ter bastante cuidado sobre isso. Lembre-se do caso que eu contei aqui desta mulher. Então, porque a mãe não teve sucesso no casamento, ela vai e fala que a filha também não deve casar, porque senão ela vai sofrer. Então a palavra de maldição que ela fez com a filha, o Exu da morte e o Exu da pombagira das almas, né, foi convidada para poder amarrar a vida sentimental daquela mulher. E ela não teve casamento, e ela teve 2 filhos com um pai diferente e ficou em prostituição. Então é isso que a gente tem que atentar. Cuidado com as palavras que a gente profere com quem a gente tem autoridade. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu teria muitas coisas para falar, eu fiz muitas coisas aqui, mas eu quero ficar aqui para ficar curto, direto, para que você entenda que isso existe. Não ignore, né, o mundo espiritual, não ignore as palavras de maldição, não ignore verdadeiramente as palavras que você profere. Você tem uma boca que é para abençoar. Sempre esteja na sua boca o desejo de abençoar a sua história, abençoar os seus filhos, abençoar quem está ao seu redor. Sempre profira palavras de bênção, porque aí anjos do Senhor vão estar indo em direção para poder abençoar aqueles que nós estamos falando. Da mesma forma, quando nós amaldiçoamos as pessoas que nos cercam, principalmente as que temos autoridade, demônios começam a percorrer aquela pessoa e amarra a vida das pessoas naquelas palavras pelas quais nós proferimos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos atentar nas nossas palavras. Certifique-se que as palavras que saem da sua boca são palavras de bênção, são palavras de edificações, são palavras de libertações, são palavras de abençoar vidas e transformar vidas. Seja um canal de bênção aqui na terra para várias pessoas. Então rejeite essas palavras malditas. Se você teve hábitos de viver palavras sempre de xingamento, palavras contrárias, de negatividade, de pessimismo, tente mudar agora com a palavra de Deus. Tente agora você ser inspirado pelo poder do Espírito Santo, porque habita o Senhor Jesus no seu coração. Habita o fluir do Espírito Santo para que você venha falar das coisas espirituais que vêm da parte de Jesus. Creia que Deus vai transformar a sua história e transformar aqueles que estão sob a sua autoridade com suas palavras. Comece a abençoar o seu dia, comece a proferir bênçãos nas suas histórias. Nas áreas que estão em decadência, comece a proferir bênção, comece a proferir portas abertas, comece a proferir palavras proféticas, comece a ser um canal de bênção aqui na terra. E assim você será abençoado e abençoará muitas vidas que estão se desperdiçando aqui na face da terra. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe, no nome do Senhor Jesus.